agradecendo a Jesus, agradecendo a Deus por uma excelente semana de trabalho. Um mês que não foi um mês muito propício para a parte comercial da minha profissão, porque teve muitos feriados locais, regionais, e aí o mês fica curto. Mas, graças a Deus, tive alguns êxitos profissionais, o que é muito importante. E um pouco com Jesus e com Deus é muito, o muito, sem Deus e sem Jesus não é nada, né? E afinal o mês ainda não terminou, ainda tem segunda-feira, né? Segunda-feira muita coisa pode acontecer ainda. De bom, né? Claro. Então, agradecendo a Jesus. Seja bem-vindo, Imara, Boa noite, pessoal. Obrigada, tio. pelas boas coisas desta Hoje semana. nós temos que fazer uma oração muito especial para a dona Rosinha, a mãe de Raimunda, completando hoje 100 anos. Então, vamos começar com oração por Dona Rosinha, ela que já nos recebeu muito bem, quando ainda éramos noivos, eu e Sossó, na casa dela. Tivemos o prazer maravilhoso de deitar numa rede, à luz da lamparina, para ouvir histórias de lobisomens, de, de mula sem cabeça, de um bocado de. Era gostoso. É que a gente vê que na roça tem distração. Fomos dormir tarde da noite, já naquele dia, né? Com as historinhas de uma visitante dela que da roça, né? E eu deitado na rede, ouvindo história, estava bom demais. Mas nos recebeu muito bem. E que esses 100 anos dê a ela a serenidade necessária para mais 100 anos de vida, se isso for possível. Se não for possível, que ela vá até onde Deus permita que ela for. Levantamos os olhos para vós, ó Eterno, e nos sentimos fortificados. Sós a nossa força, não nos abandoneis, ó meu Deus. Esmaga-nos o peso das nossas iniquidades. Ajudai-nos, Senhor. Conhecendo as fraquezas da nossa carne, não afastei de nós as vossas preciosas vistas. Somos fracos, bom Pai, mas o vosso amor nos sustentará. Somos devorados por uma sede ardente. Fazer jorrar a fonte de água pura e cristalina da verdade e do bem, que ficaremos saciados, Senhor. Que a nossa boca não se abra para murmurar contra os aborrecimentos e as aflições do dia a dia, mas sim, bom Pai, para cantar os vossos louvores, porque sós vós sois bom, só vós sois justo e nos perdoas, Pai. Sois o fim, sois o objetivo das nossas existências. Bendito e louvado seja o vosso santo nome, e assim seja. E para a Dona Rosinha, Senhor, ensina-nos o progresso a fim de subirmos até vós. Piedade, meu Deus, para aqueles que não vos conhecem e esperança para aqueles que passam pela provação. Senhor, dá ao viajor a estrela guia, dá ao aflito a consolação e ao doente o repouso. E ao espírito culpado o arrependimento. Dá à criança o guia, dá ao órfão o pai. Permiti aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Um raio, uma faísca do vosso amor poderá abrasar toda a terra. Deixar-me beber na fonte da vossa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas cessarão, as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós. Com um grito de reconhecimento e de amor, como Moisés sob a montanha, nós esperamos de braços abertos para vós. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. Queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Senhor, dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde deve refletir-se a vossa santa imagem, que assim seja. Que Deus abençoe Dona Rosinha e dê a ela saúde, paz
e todas as felicidades do mundo, assim seja. Rogamos também aos mensageiros de Jesus que magnetizem a água colocada neste recinto com esta finalidade, para que esta água adquira propriedades especiais. E assim como aconteceu nas bodas de Caná, quando a água transformou-se no melhor dos vinhos, que pelo vosso poder, Jesus, esta água mude, transforme-se em tônico energético, capaz de revitalizar todas as células de nosso organismo. E que esta água fluidificada aconteça não somente aqui em nossa residência, mas também para quem mora em edifícios, nos reservatórios de edifícios, para que todos sejam beneficiados. Em nome de Deus, em nome de Jesus, damos por iniciada a reunião de estudo da noite de hoje. Viva Jesus, Deus está presente em nossas vidas. E a palavra está com o Juquinha, a oração. Para de farejar coisa aí, a velhinha está aqui farejando. Rendamos graças. Em tudo dai graça, porque está a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. A pedra é segura, o espinho previne, o fel remedeia, o fogo refunde, o lixo fertiliza, o temporal purifica a atmosfera, o sofrimento redime, a enfermidade adverte, o sacrifício enriquece a vida, a morte renova sempre. Aprendamos assim a louvar o Senhor pelas bênçãos que nos confere. Bom é o calor que modifica, bom é o frio que conserva. A alegria que estimula é irmã da dor que aperfeiçoa. Roguemos a providência celeste suficiente luz para que nossos olhos identifiquem o celeiro da graça em que nos encontramos. É a cegueira íntima que nos faz tropeçar em obstáculos, onde só existe o favor divino. E, sobretudo, ao enunciar um desejo nobre, preparemos-nos a recolher as lições que nos cabe aproveitar, a fim de realizá-los segundo os propósitos superiores que nos regem os destinos. Não nos espante dificuldades ou imprevistos dolorosos. Nem sempre o socorro de cima surge em forma de manjar celeste. Comumente aparece na afeição de recurso menos desejado. Lembramos-nos, porém, de que o homem sob o perigo de afogamento nas águas profundas que cobrem o abismo, por vezes só consegue ser salvo ao preço de rudes golpes. Rendamos graça, pois por todas as experiências do caminho evolutivo, na santificante procura da vontade divina em Jesus Cristo, nosso Senhor. Como diz meu filho Carlos Augusto, ninguém vem aqui para a Terra passear. Uns vêm para pagar compromissos assumidos em encarnações anteriores. Outros vêm com projetos de renovação, de brilho e de iluminação dos irmãos. Outros vêm com missões especiais de cuidar de irmãos, às vezes até de vizinho de uma rua, como já aconteceu no passado, de uma senhora que reencarnou somente para cuidar de uma pessoa que era viúva e que morava na mesma rua que ela e que não eram nem parentes, nem sequer eram amigos, apenas conhecidos. E essa pessoa adoeceu e ela foi cuidar dessa pessoa até a morte dessa pessoa. Pouco tempo depois que a pessoa morreu, ela morreu também. A missão dela é somente essa, cuidar dessa pessoa. E a gente sabe por quê, né? Compromisso de encarnações anteriores. Bote lá para fora, senão a gente não vai ter paz, não. Vocês aqui, vocês... Não tem mais rato, não. Vai embora, vai. Fecha a porta. Nós tivemos aqui uma visita indesejável e ela até hoje está farejando de hoje, que o rato já morreu, já foi levado pelo prato livre. E até hoje ela fareja. Então, meus irmãos, a encarnação aqui na Terra sempre tem uma finalidade que não é nunca nosso uso para futilidades, e sempre tem uma finalidade produtiva.
E aqui no Brasil, especialmente na Bahia, nós temos que lembrar, de acordo com informações de nossos médios, de Valdo Franco, Chico Xavier e outros, que nós somos devedores da Inquisição, né? Os que reencarnam no Brasil, em sua maioria, vieram do período inquisitorial de Portugal e França. E, com isso, muitos de nós têm compromissos kármicos com nossos irmãos a quem no passado nós, por questões religiosas, perseguimos e maltratamos e outras coisitas mais, né? Que não convém nem nós tocarmos mais, até porque acredito eu que esse período já foi compensado por aqueles que deveriam passar por experiências negativas para rever seus propósitos religiosos um pouco mais de profundidade. Não esquecendo que o Brasil é, de fato, o país para onde Jesus transferiu a responsabilidade da pregação do Evangelho e daí tornar-se coração do mundo, pátria do Evangelho eterno. E a palavra está franqueada a todos vocês. A leitura, ela também traz um viés muito importante, que inclusive tem no Sermão da Montanha. Jesus fala, né? Olhai os lírios do campo e os pássaros, né? Eles não tecem, né? Não armazenam, porque sabe que seu Pai, que estás nos céus, te oferecerá, né? Atenderá todas as suas necessidades. A leitura, ela passa muito por isso, né? Que Deus, ele em sua grande misericórdia, ele nos supre em abundância. Só que ele não dá aquilo que a gente quer, ele dá aquilo que a gente necessita. Ele é abundante, o universo é abundante. Ele é abundante em nos oferecer tudo aquilo que a gente necessita, que a gente precisa. Então, Jesus fala no Sermão do Monte, não se preocupem com o que comer, com o que vestir, né? Porque o seu Pai que está nos céus sabe das suas necessidades. Mas é claro que ele está dizendo, ele não está dizendo para você ficar parado, esperando as coisas surgirem do nada. Mas ele está falando sobre a fé, né? A fé na abundância do Criador, né? A fé de que nada nesta terra se passará sem que Deus esteja ciente, né? Jesus também fala, eu permito que você passe fome, mas eu o alimento. O que ele quer dizer com isso? Eu permito que você passe por provações, mas eu o fortaleço nas suas necessidades. É preciso que a gente passe pelas situações, pelos obstáculos, é preciso que a gente esteja com as pessoas com as quais a gente está, porque de outra forma a gente não vai evoluir. Mas ele nos supre de tudo aquilo que nós necessitamos para que possamos passar por todas as etapas dos desafios dentro da encarnação para que a gente consiga ter êxito, né? Então, a leitura, ela também aborda, né? Ela também fala sobre isso. Então, nós temos alegrias e tristezas,
conquistas, desafios, mas Deus nunca vai nos desamparar na estrada. E a fé que a gente precisa ter é justamente nessa abundância que Ele nos oferece, entendendo que tudo o que acontece a cada minuto da nossa vida sempre vai ser para o nosso bem, sempre vai ser atendendo às nossas necessidades, né? E é exatamente essa fé que fragiliza muitas vezes frente aos desafios, porque a gente se sente abandonado de Deus, a gente se sente sozinho, a gente sente que nada dá certo para mim, quando na verdade são as oportunidades que estão se apresentando frente ao que nós mesmos nos predispomos a fazer. E muitas vezes, até pelo esquecimento, a gente não vai reconhecer. E isso faz a gente questionar o amor de Deus, faz a gente questionar a compaixão, faz a gente questionar uma série de coisas que não é para ser questionado, né? A única coisa que nós devemos questionar é como nós reagimos frente aos desafios, porque é isso que importa. O que importa não são os desafios, porque eles vão se apresentar. Vão se apresentar até o final da nossa existência. O que nós precisamos estar sempre atentos e sempre reavaliando para poder ajustar a rota é a nossa reação a esses desafios, porque isso tem a ver com o nosso crescimento pessoal, com a forma como nós estamos nos moldando, né? E o que nós estamos aprendendo pelo caminho, porque é isso que Deus quer, né? Nós saímos do 1 e vamos voltar para o 1, né? Nós estamos voltando para o inteiro, para o universo, né? Para aquilo que é maior. Nós viemos de lá e é para lá que nós vamos voltar a partir do momento que nós chegamos num patamar evolutivo maior. E Deus vai nos dar todo o suporte para isso, né? Então, essa leitura, ela também traz essa visão que eu acho que é muito importante, porque isso nos tira dessa ilusão, né, de que nós vivemos num mundo mau, né, sem misericórdia, sem amor, quando, na verdade, o mundo é misto, de coisas ruins e boas, né, do bom e do mal, que, na verdade, não existe o mal, existe a ausência de bem, e que, né, a gente precisa construir a nossa própria trajetória, entendendo que tudo o que acontece à nossa volta é para nos ensinar, tudo o que acontece à nossa volta é para acontecer, as pessoas com quem a gente está e os desafios que essas pessoas trazem é para acontecer, e nós precisamos aprender a lidar com isso de forma sábia, né? Então, tudo tem muito a ver com como a gente reage, como a gente aprende, como a gente interpreta, absorve e cresce. Aí. O Genesi, eu esqueci de falar, Pablo hoje não participa, porque ele está trabalhando, viu? Então ele pediu para você gravar. Ah, tô gravando, ele falou para mim. Então, meus irmãos, diante da exposição que Isis fez, uma exposição muito perfeita, que é a realidade da nossa encarnação, eu vou então pedir agora para Imara, se tiver condições, fazer a leitura do Evangelho. Posso ler, sim. Eu estou com ele aqui na mão. Deixa eu abrir aqui. Página 305.
Capítulo 19, a fé transporta montanhas. A fé divina e a fé humana. Um espírito protetor, Paris, 1863. A fé é o sentimento inato no homem, de sua destinação futura. É a consciência que tem das faculdades imensas, cujo germe foi depositado nele, primeiro em estado latente, e que deve fazer eclodir e crescer por sua vontade ativa. Até o presente, a fé não foi compreendida senão sob o aspecto religioso, porque o Cristo a preconizou como alavanca poderosa, e porque não se viu nele senão o chefe de uma religião. Mas o Cristo, que realizou milagres verdadeiros, mostrou, por esses mesmos milagres, o que pode o homem quando tem fé, quer dizer, a vontade de querer, e a certeza de que essa vontade pode receber seu cumprimento. Os apóstolos, a seu exemplo, não fizeram milagres? Ora, que eram esses milagres senão efeitos naturais, cuja causa era desconhecida dos homens de então, mas que se explica em grande parte hoje e que se compreenderá completamente pelo estudo do espiritismo e do magnetismo. A fé é humana ou divina, segundo o homem aplique suas faculdades às necessidades terrestres ou às suas aspirações celestes e futuras. O homem de gênio, que persegue a realização de alguma grande empresa, triunfa se tem fé, porque sente em si que pode e deve alcançar, e essa certeza lhe dá uma força imensa. O homem de bem que, crendo em seu futuro celeste, quer encher sua vida de nobres e belas ações, aure em sua fé, na certeza da felicidade que o espera, a força necessária. E aí ainda se cumprem milagres de caridade, de devotamento e de abnegação. Enfim, com a fé, não existem más tendências que não se possam vencer. O magnetismo é uma das maiores provas do poder da fé posta em ação. É pela fé que ele cura e produz esses fenômenos estranhos que, outrora, eram qualificados de milagres. Eu repito, a fé é humana e divina. Se todos os encarnados estivessem bem persuadidos da força que têm em si, se quisessem colocar sua vontade a serviço dessa força, seriam capazes de realizar o que, até o presente, chamou-se de prodígios, e que não é senão um desenvolvimento das faculdades humanas. É verdade. Parece até uma continuação, né? Um complemento da primeira leitura. É verdade. Sincronicidade, o nome disso. É verdade. Pois é. Hoje em dia, meus irmãos, a falta de fé é o principal sintoma da escatologia do Cristo. O Cristo falou dos últimos tempos, onde ele dizia, e por enfraquecer a fé, se multiplicará a iniquidade. Então, quando ele fez a escatologia, dizendo o que viria após as últimas dores, porque ele deixou bem claro que esse final de tempos, vamos dizer assim, será caracterizado por muito sofrimento. Ele chegou a dizer guerras e rumores de guerras. Isso sem contar terremotos, maremotos, enchentes. Recentemente, o deserto de Saara choveu tanto que chegou a formar lago. Coisas assim incríveis estão acontecendo. São sinais de que, de fato, a natureza anda meio revoltada com a maneira como vem sendo tratada por nós, seres humanos. O que domina a humanidade atualmente é a ganância e a falta de fé.
a nossa luta, a luta de todo cristão, já falei outro dia aqui, repito, tem que ser contra o materialismo, porque nós estamos sendo dirigidos pelo materialismo. O Brasil é o coração do mundo, pátria do evangelho eterno, e isso tem uma finalidade. Porque Jesus sabia, ele era um grande conhecedor do futuro, que nesses nossos tempos finais predominaria materialismo, tanto na Europa como nos Estados Unidos, apesar de ter sido um país colonizado por protestantes, mas nós sabemos que o protestantismo não tende muito para o Cristo, tende mais para a parte hebraica da coisa, para os profetas, para o Antigo Testamento. Poucas vezes eles se voltam para as questões que Jesus estabeleceu como normas práticas e que deveriam ser ensinadas continuamente. Então, quando ele enviou os seus apóstolos, 2 a 2, para pregar o evangelho, ele queria a disseminação das suas palavras, do seu evangelho. Ele não mandou os apóstolos para pregar o Antigo Testamento, não. Embora ele não fosse contra, ele não veio para eles fazerem nada. Ele apenas veio pregar a eternidade do Espírito e o perdão das ofensas e uma nova humanidade mais consciente de suas responsabilidades como criação de Deus. Porém, a responsabilidade de combater o materialismo é nossa, especialmente nós espíritas. Por quê? Porque outros grupos religiosos ajudarão muito, mas se eles fossem satisfatórios, Jesus, que pressentia tudo o que ia acontecer, não enviaria o Consolador prometido. Para quê? Se os protestantes e outros religiosos fariam esse trabalho. Como ele sabia que a eternidade do Espírito precisava ser divulgada a todas as nações, e só então, depois disso, é que viria o fim, e, portanto, a sua palavra, que sempre foi Espírito e vida, foi tudo que Jesus pregou. Minhas palavras são Espírito e são vida, e vida em abundância. Então, essas coisas é que precisam chegar a todos os recantos da humanidade, para que as pessoas, ao compreenderem e ao absorverem esses conhecimentos, como nós estamos absorvendo aqui, possam mudar o rumo da humanidade, sabendo que não haverá oportunidade para que ele se sobrecarregue de ouro, de dinheiro de todos os tipos, e viva 2, 3 séculos, 2 ou 3 séculos, porque ele sabe que vai morrer, às vezes até antes do 100. Ele sabendo que isso aí atrasa ele, e que ele não vai guardar, mesmo que ele tivesse conhecimento das encarnações, ele não poderia assimilar essas riquezas. Com isso aí se acaba o quê? Acaba a rapina, a usura, acaba os conluios que nós vemos entre os políticos do mundo inteiro, não é só no Brasil, não. Acaba a corrupção de uma vez por todas, que eu acho que é um dos maiores males da humanidade, a corrupção. E os dirigentes vão dirigir para o bem das suas comunidades e não para bem de si próprio. Porque eles vão ter a luz do Evangelho para dirigir os passos dele. Eles vão saber que o que ele fizer de mal não passará despercebido a Deus, e ele pagará, se ele fizer de mal, em outra encarnação. Ele saberá que a vida continua, e lá em cima ele vai encontrar todos aqueles que ele mandou matar. Eu li um livro chamado Faraó Merneptah. Nesse livro, fala sobre o faraó do Antigo Egito, que
perseguiu Moisés durante a sua passagem pelo Mar Vermelho, e que, quando as águas fecharam em torno do seu exército e dele próprio, ele, apesar de ter um conhecimento muito maior do que aqueles outros que morreram junto com ele, foi obrigado a permanecer dentro do leito do rio até que o último dos soldados adquirisse a condição espiritual de sair daquele lugar e reencarnar. Portanto, essa é a responsabilidade que eles terão que entender quando o Evangelho de Jesus for pregado em todas as nações do mundo, para que depois venha o fim, não da terra, como nós sabemos, mas desse sistema errado de coisas que nós vemos hoje em dia, aonde velhos que se odeiam mandam jovens que não têm nada com isso se matarem para satisfazer a própria vaidade, o próprio orgulho e a própria ambição. Isso não vai mais acontecer. E então haverá um novo céu, uma nova terra, porque a terra antiga não existe mais, o sistema antigo não existe mais, e aquelas entidades que povoavam o plano espiritual de forma maligna também não existirá mais. Então, é um novo céu, uma nova terra, e uma espiritualidade mais lúcida, mais suave, mais serena, embora ainda existam casos, diz os irmãos espíritos, de pessoas que ainda terão oportunidade de reencarnar nesse mundo de regeneração. Portanto, ainda não haverá somente espíritos puros e bons. Puros não terá. Puro só no mundo celeste, mas ainda não haverá só espíritos bons, haverá espíritos maus ainda reencarnando para ter ainda as últimas oportunidades antes de ser transferido, se não tiver êxito, para planetas compatíveis com o seu psiquismo, conforme a lei de Deus, que é boa e que é justa para com todos. Deus não dá a ninguém aquilo que a pessoa não tem direito, tanto do plano bom como do plano não tão bom. Pela justiça divina, não paga o pai pelo filho, nem o filho pelo pai, mas paga cada um pelo seu próprio merecimento, de acordo com aquilo que fez. E a terra, então, será um lugar de mais justiça, de mais misericórdia, de mais bondade do que o que nós temos agora. Onde nós vemos pelos noticiários coisas absurdas acontecerem, mas que já estão previstas. Já estão previstas, porque o que houve foi que aquelas entidades que estavam lá nas profundezas do umbral, pela justiça de Deus, tiveram suas oportunidades e reencarnaram em grande quantidade aqui no planeta. E nós temos que aturar essa turma, não tem jeito. Eles também são nossos irmãos, são criação de Deus. Vão ficar aqui? Nem todos. Alguns até poderão, porque poderão se reabilitar perante a justiça divina. Mas eu acredito que uma grande maioria, tem um irmão que chegou até a fazer uma previsão de alguns bilhões de espíritos que serão levados para planetas compatíveis com o seu psiquismo. Então, os que vão ficar serão espíritos mais amenos, capazes mais de ouvir e entender as luzes do Evangelho. E é por isso que nós também teremos, nós espíritas, teremos encarnações nesses lugares. Não pense que isso fica só no Brasil, não. Nós vamos levando o conhecimento espírita, que vai ficar inato dentro de nós, para encarnações em lugares onde essas coisas precisam ser ouvidas e entendidas. Todos nós seremos pregadores, sim, da palavra de Jesus, porque estamos ouvindo agora com esta finalidade. Nós não somos coração do mundo, pátria do Evangelho, temos que mostrar isso de verdade em futuras encarnações. Por isso eu peço aos irmãos que aprendam mesmo para poder gravar bem, porque vão ter que pregar depois. Pensem bem, eu vou nascer na China. Eu vou nascer no Oriente Médio. Ave Maria, Deus me livre. Oriente Médio. Mas sim, precisa que alguém vá lá
mostrar a eles que a vida não é só esta, que não existe um céu para que se explode e para matar seus irmãos por causa da lei do ódio. Nós temos que pregar a verdade para eles, eles saberem que a vida continua e que nós somos responsáveis por nossos atos. Então, meus irmãos, nós poderemos chegar lá e dizer: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Porque essa é a proclamação de Jesus. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Do ódio, da ambição, da mesquinhez, da usura, da rapina e de todas as coisas que infestam a humanidade por causa de quê? Por causa do ateísmo. Porque até povos que se dizem religiosos não raciocinam nem procedem como religiosos, mas como pessoas cheias de ódio, cheias de rancor, cheias de vingança, que não tem nada a ver com a vontade de Deus, nem com a palavra de Deus, e nem com Jesus Cristo, muito menos com Jesus Cristo. A palavra está fechada a todos vocês. Tem um aspecto aqui que eu queria falar sobre essa leitura, a fé divina e a fé humana. Aí aqui na própria leitura diz que até o presente a fé não foi compreendida, senão sob o aspecto religioso. Então, eu creio que existe um tipo de fé que dormita em nós e que nos faz muito mais, assim, grandioso no sentido de produzir coisas boas. E talvez não estejamos ainda preparados para esse tipo de poder, né? Como diz aqui, ó. A fé é o sentimento inato no homem de sua destinação futura. É a consciência que tem das faculdades imensas cujo germe foi depositado nele. Então, eu creio assim que quando formos seres mais evoluídos, nós tenhamos ferramentas para você exercer esse tipo de fé. E que aqui na leitura também está dizendo que, por enquanto, a gente conhece assim, uma fé muito relacionada à religião, essa questão da fé religiosa, mas e também diz que a fé é humana e é divina. Então, por enquanto, a gente ainda está com a fé humana. Quando tivermos conhecimento e soubermos lidar, né, exercer a fé divina, então, essas coisas, como ele diz aqui, que parecem milagres, vai ser coisas corriqueiras, coisa comum, como os grandes espíritos aí que produzem aí planetas, né? Que fazem coisas assim grandiosas. Eu nem chego assim a pensar tanto nesse nível, mas eu creio que com a medida que o homem vai se depurando no sentido de ficando menos materializado e mais sutil, né, ele consiga manipular aí os elementos da natureza no sentido de conseguir produzir esses efeitos que parecem impossíveis para o homem grosseiro, né? E que essa fé que dormita em nós, aos poucos, ela vai despertando no sentido de que nós, no mesmo... à medida, né, que nós vamos evoluindo. Até porque nós não temos, assim, maturidade, talvez, essa humanidade que está encarnada ainda não tenha, talvez, a maturidade para a gente entender até, né, e exercer a fé divina. Por enquanto, nós só entendemos a fé humana que está relacionada à questão religiosa. É o que diz essa leitura aqui, pelo menos foi o que eu entendi. Nós temos até 2073 para fazer essa pregação que Jesus colocou sob a responsabilidade dessa nova espiritualidade, né? Porque a antiga espiritualidade era quase materialista, né? Por isso que realmente você tem razão, nós precisamos aprender e absorver a verdade que a terceira revelação nos dá, porque ela será cobrada de nós
e futuras encarnações. Até 2073, conforme está escrito, que haverá o começo da mudança, não é divisa assim, mundo de regeneração, não. É o começo da regeneração, que é uma coisa gradual. Nós temos, sim, a responsabilidade, pelo conhecimento que já temos, de transmitir as palavras de Jesus, como ele disse: as minhas palavras são espírito e são vida, e vida em abundância, vida eterna. Ora, se o reino de Deus chegou até nós, se a palavra de Jesus já fez efeito em nosso coração, lógico está que nós temos o dever de transmiti-la a nossos irmãos que ainda estão envoltos no ateísmo e na ignorância. Porque, ainda que um ateu seja muito culto do ponto de vista material, seja um engenheiro, um cientista, mas, do ponto de vista de realidade de fé, ele não tem conhecimento nenhum, ele é como uma criança. Não sabe nada sobre o que vai acontecer com ele, sobre a vida eterna, e vocês precisam ver o que nós vemos com a experiência de Rodox, porque nós vemos que, pelo menos algumas poucas vezes, ele pôde apanhar espíritos cultos que apenas desconheciam completamente a questão da eternidade da alma. E receberam a ajuda da mentora da mãe dele, que é a mentora dele, né, para ascender ao plano superior. Ela faz parte de um grupo que assessora Nossa Senhora, né? Ele deu o nome, mas eu não me lembro agora o nome que é o grupo que ela pertence. Né? E eles têm postos de saúde no plano espiritual, eles têm hospitais, e ela encaminha essas entidades para esses postos. Tem espíritos que são tão renitentes na materialização deles, são tão renitentes na descrença, que eles, depois de ter ido lá, ainda voltam para cá de novo. Porque tem pessoas que não somente não creem, como não querem crer. O que é que vai acontecer com esses irmãos? Vão para um planeta que, de acordo com o seu grau de psiquismo. Porque a crença na imortalidade da alma é um passo para que a pessoa tenha bons costumes, raciocínios corretos com relação à humanidade, possa amar mais do que ser amado, compreender mais do que ser compreendido, como na oração de São Francisco. Sem a espiritualização, é impossível alguém cumprir aquilo que está na oração de São Francisco. Porque somente quando nós entendemos que aquele nosso irmão necessita muito entender que ele é filho de Deus, criatura de Deus, que ele tem um DNA de Deus e que ele precisa desenvolver essas coisas boas que nós temos em nós, que é o amor, que é a compaixão, que é a justiça, que é a verdade, que é a caridade, enfim, que resume tudo isso. Então, enquanto eles não entendem isso, nós temos o dever de, com a graça de Deus, e Deus vai nos favorecer, quando chegar a oportunidade, transmitir esse conhecimento que nós temos aqui, nesse Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho eterno. E então as coisas boas hão de acontecer, porque é vontade de Deus que elas aconteçam. Não precisamos esperar somente pelos irmãos que estão vindo de outros planetas, não. A responsabilidade também é nossa, de divulgar aquilo que nós aprendemos, que ouvimos falar e que investigamos e que concluímos que, de fato, são coisas verdadeiras. Nesses meus quase 80 anos de vida, eu não tenho motivo nenhum para duvidar de nada do que eu falo com vocês aqui. Absolutamente não tenho. Porque vivi tudo isso na minha própria vida.
Conheci um pouco dos poderes que o espírito pode ter, fiquei até com medo, porque o espírito encarnado também tem poder, só que ele precisa saber sempre que tudo que ele fizer pode ou não trazer karma para ele. Então, eu tinha medo disso, nunca disse que trazer karma para mim. Fiquei assustado com o poder que o ser humano tem, mesmo encarnado. Desencarnado não se fala, mas porque aí o espírito está livre para fazer mil e uma coisas. Para fazer transmutação, materialização, transporte de objetos e outras tantas coisas mais. E também fazer as coisas boas acontecerem, né? Isso respeitando o livre-arbítrio daqueles a quem nós estamos assessorando, vamos dizer assim, né? Daí que os anjos da guarda têm muito cuidado em nos ajudar para não interferir no nosso projeto encarnatório. Mas somos livres, sim, quando desencarnados, para tentar ajudar os nossos parentes, da medida do possível, sem interferir no projeto encarnatório deles. Mas podemos, sim. E quando nós não pudermos fazer nada fisicamente, podemos orar por eles. Mas, enquanto estivermos encarnados, para onde quer que sejamos levados, temos o dever, já que o germe do Evangelho está dentro de nós, quando nós tivermos qualquer contato com algum livro, com algum livreto, com algum ensinamento, de dentro de nós vai se despertar o desejo de conhecer mais. E ao tomarmos contato com alguma coisa referente ao Evangelho de Jesus, isso desabrochará e nós passaremos, então, a fazer parte de comunidades evangélicas em outros lugares que nunca nunca ouvi falar de Jesus Cristo. É isso que Jesus espera do Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho eterno. E a palavra continua franqueada. Bom, como ninguém quer falar, vamos então às perguntas. Gozo dos bens terrestres. O uso dos bens da terra é um direito para todos os homens? Esse direito é a consequência da necessidade de viver. Deus não pode ter imposto um dever sem haver dado o meio de o satisfazer. Repita a pergunta. Gozo dos bens terrestres. O uso dos bens da terra é um direito para todos os homens? Esse direito é a consequência da necessidade de viver. Deus não pode ter imposto um dever sem haver dado os meios de se o satisfazer. Ou seja, gozar dos bens terrestres, mas com moderação, né? Sem esbanjamento, utilizando também em favor dos nossos irmãos. É o caso, você tem um apartamento e um irmão está doente, necessitando de se trasladar para o lugar onde você tem um apartamento, você não pode fechar a porta para ele, né? É seu, está certo, ele só vai ficar por uns dias que ele seja dado essa oportunidade. Se trata de uma pessoa que você pode ajudar a realizar algum projeto benéfico, vamos fazer, usando a riqueza que Deus nos deu, os bens que Deus nos deu. Eu só não aconselho que a pessoa faça aquilo que possa pôr em risco a sua própria segurança pessoal. Mas o resto, não. É claro, está franqueado a todos vocês. Com que objetivo Deus ligou um atrativo aos gostos dos bens materiais? Para excitar o homem ao cumprimento de sua missão e também para prová-lo pela tentação. Qual é o objetivo dessa tentação? Desenvolver sua razão, que deve preservá-lo do excesso. Se o homem não fosse excitado ao uso dos bens da terra, senão pela sua utilidade, sua indiferença poderia comprometer a harmonia do universo. Deus lhe deu o atrativo do prazer que o
solicita o cumprimento dos objetivos da providência. Mas por esse mesmo atrativo, Deus quis, por outro lado, experimentá-lo pela tentação que o arrasta para o abuso, da qual sua razão deve defender. E por isso Jesus disse: era mais fácil uma corda entrar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Vocês imaginem a dificuldade que é uma pessoa que tem o poder do dinheiro nas suas mãos, não se deixar corromper pelo vício, pelas más companhias e por toda sorte de desmandos. Porque o poder que o dinheiro dá faz com que a pessoa se ache, às vezes, a pessoa mais inteligente e mais sábia do mundo. Eu não quero nem dizer o nome de um líder que está no momento, para não me comprometer, né? Mas a gente vê o que a riqueza faz na cabeça de um homem, ao ponto de menosprezar seus irmãos, de considerar que os latino-americanos são quintal do país deles, etc. E tal. Sem dizer o nome. Mas a riqueza, às vezes, cega a pessoa. Por isso que é o único tipo de encarnação que Jesus não propriamente criticou, mas deu a entender que é uma encarnação difícil, que é a encarnação do rico. Isso ele falou quando um cidadão, que por sinal cumpria com os mandamentos de acordo com a lei hebraica, né? E disse: Senhor, eu faço tudo de acordo com as leis, o que me resta fazer para alcançar a vida eterna? Aí Jesus olhou nos olhos dele e viu que ele está falando a verdade. Fez: vai, vende seus bens e me segue. Aí o camarada abaixou a cabeça e foi embora triste, porque ele tinha muitos bens. É complicado, viu? Por isso que as encarnações como pobre são boas. Eu amei a minha. Não tirei grande proveito, mas a minha foi muito boa, graças a Deus. Graças a Deus. Se eu nascesse em um berço de ouro, talvez as coisas fossem bem diferentes para mim. Graças a Deus que eu nasci como nasci. Deus sabe bem o que faz cada um de nós. Por isso que quando um rico consegue ser um rico bom, ele venceu uma dura batalha. E a palavra está franqueada a todos vocês. Essa leitura também me faz pensar. Essa leitura também me faz pensar naquela outra parte bíblica, né? Que tudo eu posso, mas nem tudo me convém. Então, os testes e as provações e as tentações são para a gente aprender a escolher, né? Fazer melhores escolhas. É verdade. E essas escolhas é que vão nos falar da nossa futura encarnação, porque nós construímos nessa encarnação a futura encarnação que nós vamos ter. Onde quer que nós venhamos a encarnar. Porque estamos à disposição de Deus a partir do conhecimento que nós temos, estamos à disposição de Jesus, estamos à disposição de Deus, para que Ele nos coloque no que for melhor para nós atuarmos, florescermos e crescermos naquele local que nós tivemos que encarnar. Vamos, então, à terceira, né? Terceira e última. Deixa eu só fazer uma observação. Anteriormente a essa segunda pergunta, né, leitura, o senhor comentou sobre a questão do problema do mundo, né, da questão do ateísmo, né, do ateísmo e do materialismo. O que precede a quê? Né? O que precede ao quê? Né? E aí, nessa leitura, nessa segunda leitura, fala de Jesus, de Deus, dessa questão da provação, né? Do materialismo, de dispor o materialismo como instrumento de provação. Né? E aí eu fico a pensar que, de fato, o ateísmo pode ser não a causa, mas sim a consequência desse, né, do exercício pleno desse materialismo que é disponibilizado. No caso, se você se referir aos ricos, né, a quem tem muito, que eu diria assim, que são os casos extremos, porque não,
a gente não, de fato, não consegue, talvez, pensar nisso, porque eu diria que a gente vive o equilíbrio da riqueza. Que riqueza? Eu digo da riqueza material. A gente vive o nosso equilíbrio, porque a gente não está nos extremos, mas a gente tem para sobreviver, né? E isso nos permite, na escala em que nós nos encontramos, ou seja, os recursos que são disponibilizados para a gente, nos permite pensar outra coisa. Essa outra coisa é justamente a fé. É acreditar que existe algo além do materialismo. Mas eu entendo que, de fato, quando ele fala de riqueza, de disponibilidade desse material como prova que, de fato, esse extremo de riqueza possa ser, de fato, a causa, o fato gerador do ateísmo, né? Então, se você só acredita nisso, não tem por que você acreditar em outra coisa. Isso é o material. Se eu só acredito nisso, então não há necessidade de... Não tem mais nada que seja suficiente para justificar minha vida. Se eu tenho tudo que eu preciso, então não preciso de mais nada. Esse mais nada, entre aspas, seria o outro lado, que seria a fé, que seria a fonte de tudo, né? Inclusive a fonte que dispôs do material. O que corrobora isso que você falou é um fato bíblico. O rei Nabucodonosor, na época, ele dominava todos os povos conhecidos naquela região inteira, que ia de um lado a outro do continente conhecido, né? Chegou a um ponto que ele recebia emissários de reis de países distantes, trazendo presentes para ele, que ele nem sequer conhecia, porque quem conquistou foram os generais dele, né? E então ele só recebia os presentes, né? No começo ele estava na frente do exército, mas depois que ele já tinha estabelecido mesmo, já tinha vários exércitos, né? Aí já eram os generais que invadiam os países e os reis eram obrigados a mandar presentes, né, donativos para a Babilônia, né? Então, um dia ele pensou, poxa, o que há além de mim? Eu sou Deus. Pensou, eu sou Deus. Eu adoro o tal da imagem lá e tal coisa, mas eu é que sou Deus. Aí a humanidade toda conhecida vem me prestar favores, vem me reconhecer. Eu sou Deus. Aí, nesta mesma semana, um profeta chegou para ele e disse que ele passaria uma semana pastando junto com os animais da floresta. E não deu outro. Enlouqueceu, pirou, entrou num esquema de esquizofrenia, vamos dizer assim, e passou a comer capim junto com os animais da floresta. Uma semana ele fora do palácio, e ninguém sabia onde é que ele andava, e ele lá à toa junto com os animais. Quando passou uma semana, de acordo com o que o profeta falou, ele recobrou a consciência, e você imagina o que é um rei que estava desaparecido, chegar todo esfarrapado no palácio, e o pessoal dizer, pô, o que é isso? O que aconteceu com esse homem? Mas aí ele já estava, concentrado naquilo que ele pensou e no que aconteceu com ele. E aí ele passou a ser mais humilde. Passou a tratar aqueles que ele tinha como vassalos, com mais humanidade. Foi o caso de Daniel, inclusive, foi a época de Daniel, né? E que ele tratou muito bem. Muita coisa que aconteceu de mal já foi depois que ele morreu, mas o período de governo dele, depois disso aí, foi um período bom, em que ele procedeu com mais justiça, com mais humanidade. É assim somos nós quando as coisas, pimba, acontecem para valer mesmo e nos mostram que nós, na realidade, não somos nada sem Deus. Com Deus nós somos tudo, sem Deus nós não somos nada.
Mas os ateístas, os materialistas, eles estão muito menos do que Nabucodonosor e muito mais além do que nós. Vão receber aquilo que merecerem de acordo com aquilo que fizerem durante a sua vida, com o seu corpo e com os bens que tiverem adquirido, de acordo com a lei. Né? E a palavra está franqueada quem queira comentar. Breve aqui para conta do horário. Eu já estive a pensar um tempo justamente sobre isso, sobre essa questão do materialismo, né? E da questão da fé, né? Ou seja, eu penso sobre isso sempre. Não faz sentido achar que nós, criaturas, mesmo ateísta, né, não faz sentido pensar que ele não tenha nele a semente da fonte. Ele também tem essa semente da fonte. Né? E a semente da fonte ele crê ainda que não reconheça isso. Parece que parece que é uma crença que está esquecida. Então me faz sentido, assim, eu sempre acredito, assim, me é muito assim essa ideia de que não é algo, não é o ateísta não é alguém que não tem o benefício da misericórdia. Ele também tem. Ele tem, na fonte ele tem. Em essência, ele é uma fonte da criação. Né? Então, ele pode sentir, ele pode perceber, ele pode crer. Então, que coisa é essa aqui? E aí, com a leitura, com o evangelho de hoje, praticamente todos os temas que a gente abordou, desde o início até as perguntas, ele passou por isso. Né? Então, inclusive a questão da leitura, de que Deus coloca o materialismo como prova, como instrumento. Então, na verdade, é uma casca de banana, né? Então, vamos jogar a casca de banana, que é o materialismo extremo, para ver como você se comporta. Né? Então, muitos caem em função disso, né? E aí, eu, rememorando também, né? Aí, tomo a liberdade até de mencionar, por exemplo, alguém familiar a mim, da minha família, que é ateísta por discurso, né? E parece que a impressão que eu tenho é que ele passa a vida dele, que justifica a existência dele, é o desejo de provar que não existe Deus, entende? Tudo que se faz, o trabalho que se tem, a inteligência que se tem para estudar, né? Parece que tudo tem que orbitar em torno da negação divina. Pô, tipo assim, você não precisa gastar o seu tempo, né, para provar para você que Deus não existe. Não faça nada. Deus não... Eu digo assim, para um ateísta, Deus não deveria ser uma preocupação. Você não deveria perder tempo, um ateísta não deveria perder tempo da vida dele tentando provar que Deus não existe. Não tem sentido. Ele não crê para quê? Isso. Então, assim, é justamente isso. Mas aí tem outras questões que a gente pode depois conversar, né, doutor Augusto, sobre isso. Mas é uma percepção essa de que perde-se muita energia da fonte criadora, que é a essência que reside em cada um de nós. Perde-se muito tempo com isso, tentando provar o contrário. Entendeu? É verdade. É aquela conversa, né? Sou ateu, graças a Deus. Graças a Deus. Mas há uma coisa que faz com que todos nós mudemos de ideia. É a morte, né? No desencarne, ele vai ter uma surpresa que ele nem espera. Fazer como uma entidade que estava sendo doutrinada por um irmão nosso, né? E o irmão presidente da reunião perguntou: meu irmão, você acredita na imortalidade da alma? Ele fez: de jeito nenhum. Isso é para os místicos. Eu não acredito em nada dessas bobagens. Aí o presidente fez: mas você tem uma boa necessidade de acreditar. Pois ele quer desencarnar. Não acreditar na vida após a morte, ele desencarnado. Falando pela boca de um médium e achando que estava no corpo dele. Mas é assim que acontece com eles. Eles vão ter que acreditar ou cedo ou tarde, ou por bem ou por mal. Agora,
é bom que, enquanto isto, eles aprendam noções de caridade, de amor, de justiça, porque Deus não está nem aí para a crença de ninguém. Ele quer somente que aquilo que ele criou sirva dentro do plano da sua criação. E, para isso, a pessoa tem que realmente andar pelo sistema da caridade, do perdão, da justiça, do amor. Isso é que interessa a Deus, que as entidades que ele criou cresçam, se espiritualizem, ainda que suas ideias sejam erradas, sejam pouco convincentes, porque a ideia que eu coloquei na semana passada, foi na retrasada, das crianças que estão nascendo com conhecimentos impossíveis de uma criança de 3, 4, 5 anos ter, e conhecimentos válidos, não tem como explicar de outra forma, senão pela reencarnação. É dessas pessoas que não acreditam na eternidade da alma e que não acreditam em Deus como Criador, tem que parar para pensar um pouquinho nas coisas, nas muitas coisas que eles não sabem. São, na verdade, grandes ignorantes, apesar de se considerarem sábios. São chamados pseudo-sábios, né? Pensam que sabem tudo, na verdade não sabem nada. Não sabem nem as coisas básicas que eles precisam saber, até para ter encarnações melhores no futuro. Merecem a nossa compaixão. E se algum dia nos derem a chance, nos derem a honra de levar até eles algum conhecimento, é bom que nós aproveitemos e coloquemos alguma coisa para que eles meditem, pelo menos. E a palavra está franqueada a todos vocês. E como ninguém quer falar, agradecer a Jesus por tudo aquilo que foi dito e ouvido. Rogamos, Jesus, neste tempo de violência, que nos proteja, que proteja nossos lares e nossos familiares, afastando para longe de nós os ladrões, os bandidos, os perversos, os malvados encarnados e desencarnados, todos eles afastados, desviados, conduzidos para lugares distantes, longe de nossos lares, longe de nossos familiares, e que se arrependam do mal que tiverem feito até agora e que retornem ao bem, para que vós, Jesus, nos sare. Porque Deus não quer a morte do pecador, mas sim o seu arrependimento. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em novas tentações, mas livra-nos de todo o mal, que assim seja. Em nome de Deus, em nome de Jesus, damos por encerrada a reunião de estudo da nossa vida. Viva Jesus, Deus está presente em nossas vidas. Boa semana de trabalho para todos. Boa semana para todos.